Olá, bem-vindo e bem-vinda ao programa Soul aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Soul, que no inglês significa alma e em português nos leva à conjugação do verbo ser. Sou de alma e sou de ser. Um programa que traz temas sobre o ser humano em suas vertentes bio, psico, social e espiritual. Eu sou Lívia Bailão e vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de estatura mediana, tenho 45 anos, pele branca, os meus olhos são azuis, os cabelos tingidos de ruivo, na altura um pouco além dos ombros. E hoje eu estou usando uma calça e um sapato da cor azul marinho com uma blusa branca e um blazer amarelo bem claro. E o nosso tema de hoje é um tema muito atual. Nós vamos falar sobre as novas configurações familiares, os dilemas e desafios dessa realidade. E quem está conosco para tratar desse tema é a psicóloga clínica Luana Debs. Luana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lívia. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Vou aproveitar para fazer também a minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher baixa, gordinha, com os cabelos castanhos e mechas loiras. Estou vestindo um vestido marrom com algumas estampas e alguns adereços. Luana, muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite e falar desse tema que é um pouco polêmico, né? Que não deixa de nos afetar, porque diz respeito à nossa configuração familiar, que hoje está tão diversificada, né? Nós trouxemos esse tema das novas configurações familiares para a gente lidar com essa realidade hoje, que é muito comum, que as famílias não são só mais o genitor, a genitora e os filhos, né, as crias. Temos outros formatos, né, de famílias mosaico, como reconstruídas, como a gente costuma dizer, famílias monoparentais. Então, é sobre os desafios e as questões emocionais que permeiam, Luana, esse universo tão próximo a nós, que diz tanto de nós, né? Eu queria começar te perguntando sobre as famílias mosaico, né? Que tem o pai que já tem filhos de um outro casamento, que se une com uma mulher que também é mãe de filhos que já vem de outro casamento, e assim o mosaico vai se formando, né? Isso é muito comum hoje, você lida com isso na sua clínica, trazendo, né, com esses problemas sendo trazidos pelas suas clientes, os seus clientes? Sim, hoje é muito mais comum a gente ver e falar sobre isso, né? Porque com a própria evolução cultural, né? Com as possibilidades, a gente tem maior liberdade para poder se relacionar. Então, é comum que a gente vai encontrar novos formatos, né? De famílias acontecendo, é muito comum, sim. Mas é algo também que já existia há muito tempo, que sempre existiu de alguma forma, porém a gente não falava tanto sobre isso, né? A gente tem aí, eu falo muito sobre isso, uma parte da sociedade que acaba não sendo muito vista, mas que sempre existiu, que são as pessoas que não são dentro do padrão e tudo mais, né? E que vivem as suas vidas fora desses padrões e que sempre estiveram ali. Então, hoje a gente está dando mais voz, mais lugares para essas pessoas e que bom, né? Que bom. Que bom que isso está acontecendo. Que bom que a liberdade, né? A gente não precisa mais se encaixar numa caixinha, né? Então, existe voz, existe vez para todos os formatos, desde que seja com respeito, né? Com presença. Mas, por exemplo, dentro das famílias mosaico, algo que me chama muita atenção são os filhos, crianças, eles terem duas casas, né? E isso é um dilema muito grande. Então, qual o endereço daquela criança que é sob a guarda do pai e da mãe, mas o pai já tem uma outra família e a mãe também já tem uma outra família, né? Como é que você vê essa situação, Luana? Eu acredito que nesse tipo de circunstância é muito importante o diálogo e a escuta da criança, né? Para entender como ela vê esse movimento e para entender como pode ser feito isso de uma maneira que ela se sinta pertencente a esses espaços, porque às vezes o que mais pega aí também seja essa sensação de que tá solta, de que não pertence a lugar nenhum, né? Que deixa ali um espaço para essas ansiedades, né? Para essa coisa de talvez não se perceber tão integrante, tão próximo ali. Então, acho que o diálogo é um caminho muito importante para entender qual seria a melhor possibilidade, se de fato funciona isso de ter dois lares,
né? Porque existem muitas possibilidades de família para funcionar. O ponto é também a gente sair um pouco dessas regras e das próprias questões nossas que são impostas às crianças, porque às vezes também tem esses conflitos que são desses pais que querem tanto essas crianças que acabam esquecendo de olhar para elas nesse movimento, né? Quer tanto preservar o filho num processo assim, acaba não ouvindo, né? E olhando para as suas próprias necessidades. Você, ainda dentro das famílias mosaico, como essa que a gente está conversando, você é comum a gente ver, por exemplo, pais que querem lidar, que não tem dificuldade de lidar com as suas próprias questões e querem provocar um ao outro através das crianças? Infelizmente, eu acho que um dos maiores ganhos que nós temos na sociedade é o direito ao divórcio. Ele é importantíssimo para a nossa sociedade, para a gente poder fazer escolhas. Mas, ao mesmo tempo, o divórcio ele não é só um processo prático, ele é um processo muito emocional, muito psicológico, né? E aí, muitas vezes, a gente vai encontrar nesse processo, que às vezes já se deu no papel, mas que ainda não se deu do ponto de vista emocional, pessoas que estão ali mesmo sem se perceber, de maneira inconsciente, colocando os filhos, as crianças, nesse lugar de negociação, nesse lugar de barganha, nesse lugar de troféu também, muitas vezes, né? Então, existe muito essa questão que precisa ser muito bem cuidada, né? Porque aí também, dentro de um olhar da justiça, a gente vai ter aí conflitos que são inacabáveis, né? Inacabáveis. E com isso os filhos vão crescendo com essa divisão, como você falou, esse desamparo, né? Tem ali o pai, a mãe interessados, mas são adultos que talvez não conseguem, né, se olhar, se colocar de um jeito respeitoso e acaba prejudicando todo o contexto. Os sentimentos de injustiça, né, de que alguém está ganhando mais do que o outro, tudo isso vem à tona naquele momento, junto com os desafios e as dores do próprio rompimento, né? E aí a criança, às vezes, ela fica um pouco esquecida na sua inteireza ali, ela fica meio deixada de lado e ela vira um objeto que pertence aos dois, em que eles estão ali lutando porque acham que estão sendo injustiçados, né? Então, com esses processos de novas configurações, nesse sentido das famílias mosaico e tudo mais, a gente também precisa olhar para isso, né? Assim, quando a gente se separa, a gente está vivendo um novo processo, a gente precisa elaborar isso. Então, tem que ter também esse cuidado para poder não fazer dessa criança parte de um processo de vingança, de busca por justiça, de troféu mesmo, né? De objetificar mesmo essa criança. Sim. Novas configurações requerem mais maturidade emocional, né, Luana? Acho que é bem por aí. Nós falamos ainda nesse tema das famílias mosaico, que é bastante comum hoje, nós falamos do viés das crianças, agora trazendo o viés dos adultos responsáveis que se unem, né? Então, aquele desafio de manter a autoridade sobre a casa enquanto mulher, né? Enquanto responsável a mulher, enquanto responsável o homem, mas não é o pai ou a mãe daquele serzinho que mora lá dentro com o desafio que aquilo traz. Então, esse é um ponto que eu acho muito interessante, né? Como que você vê isso? Olha, é muito desafiador, né? Porque, assim, à medida que a gente está se relacionando e convivendo, o outro desperta em nós sentimentos e emoções. E, independente do vínculo sanguíneo que existe, esses sentimentos e emoções vão acontecer e a gente vai reagir. Então, vai necessitar, na minha opinião, um diálogo também com o companheiro para entender quais são os limites, como ele acha que isso é possível de ser feito, né? Assim, e um diálogo com essa criança, entre esse novo integrante da família, né? Esses novos integrantes, para que as coisas possam ser ajustadas, porque, de fato, a autoridade sobre essa pessoa, né? Essa criança, é do pai, mas existe um lugar que é de autoridade da casa, então a casa, ela pertence àquela pessoa também, ela também tem direito de regras.
E a criança também precisa pertencer e precisa ter o espaço dela, né? Então, eu acho que a gente tem toda uma coisa aí que precisa ser olhada, que é muito essa questão do diálogo para entender sobre limites, sobre também qual é o nosso limite em relação ao outro, de continuar ali também, né? Se faz sentido, né? Qual é o tipo de relação que a gente vai estabelecer com essa outra pessoa. Olha, eu estou cada vez mais convencida, Luana, de que as famílias mosaico requerem de nós uma maturidade muito grande exatamente para respeitar esses espaços, né? De autoridade sobre a casa, mas o limite da criança, que não é minha, mas sobre a qual eu também sou responsável, porque está sob, né, a minha direção e orientação. Então, realmente é desafio, por isso o nosso tema, né? Os desafios dessas novas configurações. Agora, se a gente for nas famílias monoparentais, né? Que hoje a gente conhece como mãe solo e pai solo também, em menor quantidade, mas existe, né? Qual você vê o grande desafio nesse caso? Eu acho que o desafio é a sobrecarga de atividades e de tarefas, né? Não que as mulheres não vivam isso estando casadas, porque acontece também, né? Acontece também de estarem ali no relacionamento, mas as atividades em relação ao cuidado da criança serem todas responsabilidades dessas mulheres. Mas eu acho que o grande desafio primeiro, essa questão da sobrecarga, e um outro desafio é como essa criança vai sentir essa ausência, principalmente quando ela vai para o meio social, em que cobra dela a presença desse outro papel na vida dela, né? Assim, porque a gente tem um molde, tem uma cultura que impõe esse molde, e quando a gente vai para a sociedade, e isso é visto, né, por nós como uma falta, isso gera questões emocionais, dúvidas, perguntas, dores, desafios. Então, essa mãe solo ou um pai solo, um desafio muito grande é como lidar, poder ouvir essa criança, poder, né, entender como é que isso tem sido para ela, de não ter essa presença, já que na sociedade é imposto que o modelo ideal né, essa coisa do pai, da mãe e tudo mais. Então, são desafios práticos, né, muito do dia a dia, mas também são desafios muito subjetivos, que é de como lidar com essas dores que vão surgir por conta dessas cobranças que tem a ver com os moldes culturais onde estamos inseridos, né? Entendo. E aí o nosso trabalho, pelo que você está falando, eu estou entendendo, o nosso trabalho individual de nos fortalecer, de nos conhecermos, de buscar, de buscar esse centramento em nós, do que faz sentido para nós, do que é o nosso limite, para que a gente possa lidar com esse julgamento, esse olhar, essa coisa do coletivo, porque a gente está o tempo todo olhando, fazendo juízo sobre as coisas e as pessoas sobre nós também, né? Então, que a gente olha isso com respeito e uma certa naturalidade, entendendo, eu deixo com o outro o que é dele, né? Então, isso que você está falando tem muito a ver com o que é a nossa bandeira aqui no programa Soul, se é que eu posso dizer assim, do autoconhecimento, do autoencontro, né? Do saber-se a si mesmo. E aí, eu quero te perguntar, ainda nas famílias monoparentais, é comum, na sua opinião, essa mãe ou esse pai solo querer suprir a ausência do outro? E se isso é benéfico ou nem tanto? Como é que é essa situação? É muito comum, né? A gente ainda escuta muito, né? Que a mãe foi pai e mãe, quando a mãe é mãe solo, né? Ou foi pai, que é um termo que é muito utilizado, né? E não, na verdade, se a gente for olhar de um ponto de vista um pouco menos emocional, a ausência existe, ela é um fato. Independente, porque as atividades, elas podem ser feitas tanto por um homem quanto por uma mulher na criação de um filho. A única coisa que um homem não pode fazer é gestar. Mas o resto ele pode fazer tudo, né? Então, as atividades, como um todo, elas podem ser feitas, apesar de gerar uma sobrecarga e tudo mais. Mas a falta ali do papel, por conta dessa construção que a gente tem, né? Que vai construir a nossa forma de pensar, de sentir no mundo, ela vai existir, né? Então, assim, acho que é importante o reconhecimento dessa ausência, né? Assim, até para legitimar o processo daquela criança, como ela se sente, a subjetividade daquela criança, né? Porque não tem como substituir. A gente consegue fazer a parte prática, mas
aquela pessoa, ela não existiu e é um fato. A realidade, ela se impõe, né? Ela tá ali, ela existe. Então, acho que não é um caminho muito saudável, tanto para essa mãe, no caso, que vai sempre sentir que está faltando, porque mãe já sente isso, né? Por conta da cobrança social que existe. Então, sempre vai ter ali aquela coisa de sentir que está faltando, porque está mesmo. E para a criança também vai continuar esse buraco, ainda que ela se desdobre muito. Ou seja, então é melhor a gente respeitar e lidar com a falta do que tentar suprir dois papéis ali num lugar que é insubstituível. Que validar. Né? Validar aquilo. O sentimento da criança, né? Respeitar a percepção da criança, né? E que vai passar por todas as fases da vida sem aquela presença. Trabalhar com a verdade, né? Sim. Nada mais poderoso do que a verdade e lidando com ela por mais difícil, dolorida que ela seja. E as faltas são parte da nossa vida, né? As faltas. Então, elas são parte, muitas vezes elas são combustível para as nossas buscas também, né? Em outros momentos. Então, essa é uma falta que, claro, tem um impacto, né? Por conta de tudo isso que nós estamos conversando, mas outras faltas também existem. Então, a gente precisa começar não é que a gente banaliza, mas naturalizar que faltas existem, que configurações, existências, modos de viver existem, né? De várias maneiras e lidar com isso. E que faz parte da diversidade humana, Sim, né? Exatamente. Desse nosso mundo tão grandioso de possibilidades, né? Tá ótimo. Ô, Luana, agora vamos olhar para as famílias homoafetivas no aspecto emocional, né? A gente poderia olhar sobre o aspecto jurídico, legal e, enfim, alguns outros, mas vamos olhar sobre a questão emocional, né? Algumas pessoas entendem que uma família homoafetiva não seria funcional. Mas aí eu volto para a questão, né? O que é o papel de uma família, né? E aí, como dizer que é ou não é funcional uma família homoafetiva? E eu acho também que o que é funcional, né? Não é? O que é que a gente está descrevendo, né, quando a gente fala de funcional? Porque funcional é algo que funciona. E se funciona, a gente precisa ver a dinâmica disso para ver se está rodando legal ou não, né? E qual é a família que é perfeita? Qual é a família margarina que está ali todo mundo bonitinho, redondinho, que não tem nenhuma questão? A questão é que quando sai do padrão, a gente tem uma tendência a aumentar os nossos olhos em cima daquilo e acabar atribuindo qualquer questão que aconteça ali naquela dinâmica exatamente a essa coisa que é fora do padrão. Por estar fora do padrão. Exatamente, né? Mas estar fora do padrão não é exatamente a questão, porque o que a criança precisa para desenvolver é de ter as suas necessidades atendidas, ser cuidada, né, da melhor maneira possível e de receber afeto. E isso pode ser feito por homens, por mulheres, por homens e mulheres, né? Por parentes, avós, tios, exatamente, tias, cuidadores, né? Que estão responsáveis e que estão comprometidos com esse desenvolvimento. Negligências podem acontecer em qualquer família, negligências por desejo próprio, mas também negligências que fazem parte do contexto, né? Então, acho que essa coisa de ser ou não funcional, ela, na verdade, está em todos os aspectos, porque todas as famílias, em todos os tipos de família, porque todas as famílias vão ter faltas e vão preencher também espaços, né? Sim, é muito interessante isso que você falou, né? De a gente respeitar aquilo que não segue o padrão. Né? Eu mesmo tenho para comigo que o padrão não é ruim, existe uma média, uma mediana. Se a gente vai chamá-la de padrão, ok. Mas a questão é, não tá dentro do padrão, não pode ser um fator de sofrimento, de rejeição, de criminalização, de preconceito. Não, tá fora do padrão, ok, faz parte e vale tanto quanto, né? A questão é, você usou a palavra naturalizar situações diferentes, né? Desde que haja o respeito, o cuidado, o afeto, né? Eu me lembro muito, tem um autor, é o Dr. Moisés Groisman, um terapeuta familiar. Ele tem um livro que chama Família é Deus. Descubra como a sua família define quem você é. Né? É um dos N livros que o Dr. Moisés tem escrito. E aí eu fico pensando, né, hoje, e isso traz, esse título é impactante, a força do ambiente familiar sobre nós. Né? Nós olhamos o mundo de acordo com essa bagagem, né? Com essas lentes que foram forjadas lá atrás.
E aí, hoje, com essa diversidade de famílias, como a gente está tratando aqui, as lentes tendem a ficar mais diversificadas também, mais amplas, né? Como você enxerga isso do ponto de vista cultural, isso, né, para a nossa sociedade? Essas pessoas sempre estiveram aqui, né? As pessoas fora do padrão, elas sempre existiram. Pessoas com deficiência, como é meu caso, por exemplo, né? Mulheres que têm filhos e que criam seus filhos sozinhos, homossexuais, bissexuais, pessoas que não são brancas, por exemplo, que estão fora do padrão que a gente vive na nossa sociedade. Essas pessoas sempre estiveram aqui. E eu acho que é muito importante reconhecer esse movimento de luta delas para serem vistas, porque existiram, elas sempre existiram, né? Então, se hoje a gente tem conseguido falar de diversas formas de família, também tem a ver com as lutas individuais desses grupos que foram marginalizados, mas que sempre existiram, né? Então, os homossexuais, eles sempre existiram, mas eles eram condenados a ficarem escondidos. E à medida que foram lutando pelos seus espaços, puderam, então, lutar pelos seus direitos também. Estão sendo mais vistos. Então, essa diversidade, ela dá também oportunidade para a gente ampliar a nossa visão sobre o mundo, a gente aprender a respeitar mais, a gente poder também ver outras formas de existir que funcionam, que são funcionais, apesar de não estarem no padrão. O padrão, ele tem ali um objetivo que é esse de manter o status quo, de manter as coisas redondinhas, bonitinhas e tudo mais. Mas também ele acaba fazendo um processo de exclusão das pessoas. E o mundo, ele é diverso, ainda que a gente não queira enxergar essa diversidade. E quando a gente luta contra isso, às vezes a gente luta contra nós mesmos, porque a gente não respeita as nossas diferenças também. Se a gente for olhar de pertinho, todo mundo tem diferenças, né? Se a gente for olhar de pertinho, a gente vai ter ali coisas não tem ninguém igual. E a gente vive buscando o padrão de alguma forma. Nós, mulheres, por exemplo, somos sempre muito incentivadas nessa busca de um padrão de beleza e tudo mais, né? Então, eu acho que incentivar esse olhar para a diversidade, ampliar a nossa visão, é uma possibilidade da gente viver também de uma forma mais saudável, mais livre e também de não adoecer as pessoas. Nós adoecermos as pessoas. Porque, por exemplo, crianças que crescem com pais homossexuais, não é o problema os pais homossexuais, é a sociedade para onde essa criança vai, que talvez vá construir nela dúvidas, questões, faltas que, quando ela estava ali, naquele primeiro cuidado, ela nem sentia que existia. Percebe, então, o quanto é importante esse movimento? Não, concordo totalmente. Você traz uma coisa muito interessante, que é viver sob o manto do respeito integral, o respeito absoluto às diferenças, à diversidade, às escolhas, né? Desde que eu não vá invadir o espaço do outro, infringir as regras, né? Assim, enfim, regras básicas de relações e de respeito. Como você mesmo fala, qual é o problema? Por quê? Por que eu tenho que cortar, encaixar, fazer caber, né? Então, é muito, muito legal isso que você trouxe. Eu acho que vem muito, a gente já está caminhando para o final do nosso programa, mas como essa mensagem final, né? De respeito às diferenças, de respeito às inúmeras configurações, porque no fundo o que conta é o afeto, é saber dialogar, é a proteção, é o cuidar dessa criança e as pessoas estarem inteiras ali, não é verdade? E tem uma frase que eu acho que é muito legal, que é aquela de que é preciso uma aldeia para criar uma criança, né? A gente não cria uma criança só dentro do núcleo familiar dela. Então, a gente se perceber como parte ativa nesse processo de criação das crianças que estão à nossa volta, respeitando, inclusive, os cuidadores dessa criança para que elas possam se sentir respeitadas através deles, né? Perfeito, Luana. Eu te agradeço muito, nosso bate-papo, adorei e já fica o convite para você voltar próximas vezes aqui no Soul. Eu que agradeço e espero o convite. Tá ótimo. O nosso programa fica por aqui e nós esperamos você na próxima edição. Até lá!